convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 57. Será o texto base da nossa reflexão de hoje. Salmo de número 57. Nós leremos o salmo todo. Salmo de número 57. Novamente eu peço que os irmãos me auxiliem na leitura deste salmo. Eu leio os versículos ímpares e peço que os irmãos leiam os versículos de número par. O texto nos diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Oremos. Pai, tua palavra foi lida, será exposta, que possamos, ó Deus, compreender mais daquilo que o Senhor tem para nós, e que possamos, ó Deus, ter nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações atentos para a exposição da tua palavra. Que possamos sair daqui mais cheios do Teu Santo Espírito, mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso desejo, em nome e por amor de Cristo, que nós oramos. Amém. Irmãos, ao lermos acima do versículo 1 desse salmo, nós vemos alguma questão interessante sobre como esse salmo, ou quando esse salmo foi escrito. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul, na caverna. Aos irmãos que conhecem a história de Davi, sabem que quando Saul ainda era rei, Davi então foi ungido rei no lugar de Saul. E foi colocado como aquele que tocava harpa diante de Saul, para acalmar a Saul nos momentos de raiva, de ódio, nos momentos que ele sofria com um espírito maligno. E a partir daí, Davi é que tocava a harpa para acalmar a Saul. Com o passar do tempo, a notícia de que Davi seria o próximo rei se espalha. E Davi ele passa a ser perseguido por Saul. E é neste momento que ele está sendo perseguido por Saul, que ele se esconde em uma caverna e ele compõe esse salmo. Então nós vemos que Davi, quando ele enfrenta um momento de dificuldade, ele se volta para Deus, porque ele entende que só em Deus ele possui refúgio e abrigo. E é interessante nós notarmos que as expressões usadas por Davi durante o salmo, mesmo demonstrando que ele estava abalado, demonstram que ele encontrou esse refúgio e amparo em Deus.
E é por isso que no final do Salmo nós vemos o próprio Davi louvando a Deus e reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mesmo em um momento de terrível abatimento e sofrimento, o salmista, ele não se afasta de Deus. Antes, ele firma o seu coração em Deus. E nesse salmo, nós podemos aprender com Davi como enfrentar o sofrimento. Nós podemos ver nos primeiros 3 versículos o refúgio no sofrimento. Qual que é o refúgio que nós temos no sofrimento? Davi, ele inicia o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Então Davi, ele inicia esse salmo pedindo a Deus por misericórdia. Ele inicia esse salmo buscando em Deus a misericórdia, a compaixão de Deus, o livramento de Deus. E esse pedido é motivado por aquilo que nós já vimos. Ele estava sendo perseguido por Saul e seus soldados. E ele compara essa situação difícil que ele se encontra, ele compara essa fuga dele a algumas coisas muito interessantes no versículo 4 e 6. Como se a alma dele estivesse entre leões que queriam devorar filhos dos homens, entre lanças, entre flechas, entre espada afiada. Haviam colocado armadilhas aos pés dele, e a alma dele estava abatida. Nós vemos aqui Davi colocando que o momento de sua vida era um momento de extremo sofrimento, de extremo abatimento. E nós podemos entender, alguns podem até pensar que Davi está pedindo isso para Deus porque Deus havia se esquecido dele, que Deus havia, numa linguagem bíblica, virado o seu rosto do salmista. Mas esse pedido de Davi não é porque ele achou que Deus havia se esquecido dele, mas o pedido de Davi é porque ele entende e tem certeza da ajuda divina, e ele tem certeza que ele estava se colocando diante de Deus, sabendo da soberania e do poder de Deus, o único que podia livrá-lo daquela situação. Quantas vezes nós estamos passando uma situação de dificuldade, a última coisa que nós fazemos é clamar a Deus, é pedir a Deus por misericórdia. Davi, ele inicia o salmo assim, pedindo a Deus por misericórdia, reconhecendo que no momento de sofrimento, o único que pode livrá-lo, porque governa sobre todas as coisas, é Deus. E a certeza do salmista é tanta, que ele se refugia nas asas de Deus. É estranho nós pensarmos que Deus tenha asas, mas essa é uma linguagem para nos fazer entender o que Davi estava pensando, o que Davi estava sentindo no momento. Porque à sombra das tuas asas me abrigo, essa ideia de se abrigar às asas de Deus, é uma ideia que vem da comparação de Deus como uma galinha, uma ave que protege os seus pintinhos, que traz os seus filhotes para a sua asa, para os proteger, para os guardar. E essa analogia que Davi faz demonstra muito como ele enfrentava os momentos de sofrimento. Que nos momentos de sofrimento ele se refugiava em Deus, ele corria para Deus como um filhote corre para a sua mãe, como um pintinho corre para a sua mãe, porque ele sabia que ali é que ele tem o abrigo, que ele tem o refúgio, que ele tem a proteção. Então, da mesma maneira que a ave, ela usa as asas para proteger as suas crias, Deus nos protege e nos guarda. Nas calamidades, nos sofrimentos, nós podemos correr para debaixo das asas de Deus, tendo a certeza de que Ele nos protegerá.
E Davi não para aí, ele continua demonstrando, dando provas de que Deus é o nosso refúgio, é o nosso alívio no sofrimento. Por quê? Porque ele coloca: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele novamente vem fortalecer a sua confiança em Deus, a sua certeza em Deus, demonstrando que o clamor dele era direcionado ao Deus Altíssimo. Ele não se refere a Deus somente como Deus, como ele faz no primeiro versículo. Ele adiciona mais uma coisa ao Deus. Ele chama a Deus de Deus Altíssimo. Não é um Deus alto, é um Deus Altíssimo. Ele aqui está tomando a ideia e a certeza que nós temos de que o nosso Deus está acima de todas as coisas, que não há nada acima de Deus em todo o universo, que é Deus quem governa toda a humanidade, todo o universo, toda a história. E é isso que Davi busca para se lembrar nos momentos de sofrimento. Clamarei ao Deus Altíssimo. Eu não estou direcionando o meu clamor, o meu pedido a qualquer um. Eu estou clamando ao único que pode resolver a situação, porque é Ele quem controla todas as coisas. Então ele destaca, Davi aqui ele destaca que ele não confia em si. Ele não confia nas coisas desta terra, ele não confia na criação, mas ele confia no Deus que está acima de todas as coisas e que governa sobre tudo. E é interessante ele colocar: ao Deus que por mim tudo executa. Algumas pessoas usam esse versículo para destacar que Deus vai fazer de tudo para que aquela pessoa se dê bem. Vai fazer de tudo para que aquela pessoa alcance aquilo que ela deseja, sempre colocando nos bens, o seu olhar nos bens materiais. Mas quando nós olhamos para o Deus que executa tudo, nós devemos considerar o contexto de Davi. Nós devemos nos lembrar que Davi está falando isso dentro de um contexto onde ele havia sido escolhido como o rei de Israel, ele estava destinado a este cargo pelo próprio Deus. Mas isso também reforça a confiança e o descanso que Davi tinha em Deus, que Deus poderia executar tudo por ele, tanto livrá-lo, como deixá-lo cair nas mãos de Saul. E é nessa certeza da soberania de Deus que nós descansamos, que nós achamos refúgio nos momentos de sofrimento. Por mais maluco que isso possa parecer, o cristão ele só tem descanso no sofrimento quando ele descansa em Deus. Ah, mas eu estou passando por um sofrimento muito grande que não há quem resolva. É fácil dizer aí do púlpito de que nós precisamos descansar em Deus, mas experimente da próxima vez que você passar por um sofrimento, descansar em Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é Davi. Por quê? Porque no versículo 3, ele mostra: ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia, a sua fidelidade. Davi ele tinha certeza do livramento divino, do amparo divino. E ele demonstra isso ao reforçar que Deus está acima de todas as coisas. E é Deus quem envia o auxílio e o livramento. É Deus quem envia a misericórdia e a fidelidade. Davi, ele não se colocava, ele não se punha em cima daquilo que ele era para ser liberto por Deus. Ele se baseava no seu livramento por aquilo que Deus é. Porque Deus é misericordioso, porque Deus envia a sua fidelidade, porque Deus envia o seu auxílio. E é nisso que nós devemos nos basear no momento de sofrimento, não naquilo que nós somos ou naquilo que nós podemos fazer,
mas naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é. Porque a misericórdia vem dele. Se ele não enviar a sua misericórdia, nós não temos misericórdia. Se ele não enviar o seu livramento, nós não temos livramento. Se ele não enviar a sua fidelidade, nós não temos. Então nós só encontramos refúgio no sofrimento em Deus. E a partir daí existe uma resposta ao sofrimento. A partir do momento que você se refugia em Deus no sofrimento, você tem uma resposta. Os versículos de 4 a 7 nos mostram isso. Porque no versículo 4 e 6 nós vemos a situação em que Davi estava. E no versículo 5 e 7 nós vemos uma resposta a isso totalmente contrária àquilo que nós esperamos, aquilo que nós fazemos no sofrimento. E qual deve ser a nossa resposta frente ao sofrimento? Acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Aqui Davi, ele começa a demonstrar a dificuldade que ele tem passado. Ele começa a mostrar aquilo que tem causado tamanho sofrimento sobre ele. Só depois de declarar a Deus, de demonstrar a confiança que ele tinha em Deus, o refúgio, o amparo que ele tinha em Deus, é que ele começa então a se preocupar com a situação, a olhar para a situação que ele estava. E ele compara a sua situação como se ele estivesse no meio de leões famintos, leões desesperados para devorar os homens. Imagina você, um momento, Daniel na cova dos leões aqui, imagina você, no meio de leões, mas não são qualquer leões. São leões que estão desesperados para devorar você. E é isso que Davi compara a sua situação, como se sua situação não tivesse saída, como se ele não pudesse ir para lugar nenhum. Ele seria então devorado. Os dentes desse leão, a língua desse leão eram lanças, flechas, espada afiada. Por quê? Porque eram os guerreiros de Saul que ele estava enfrentando. Alguns dos melhores homens de guerra de Israel. Mas quando nós chegamos no versículo 5, Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. A resposta de Davi ao sofrimento é louvar a Deus, é exaltar a Deus. Eu estou cercado por leões que querem me devorar, mas que Deus seja exaltado. Que Deus seja exaltado acima dos céus. Porque nem os céus podem conter a Deus, então que Ele seja exaltado acima dos céus. Que toda a terra esplenda, que toda a terra demonstre a glória de Deus. Esse é o desejo de Davi, essa é a resposta de Davi ao sofrimento dele. Ele quer que Deus seja exaltado, seja glorificado. Ele reconhece que Deus é soberano, que Deus governa sobre todas as coisas e que toda a terra está cheia e deve refletir a glória de Deus, refletir as maravilhas, a bondade, a santidade e o amor de Deus. Então ele volta para o versículo 6 para mostrar a situação onde ele estava. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Aqueles que prepararam armadilhas para os passos de Davi, para o andar de Davi, abriram covas diante dele para pegarem ele, para que ele fosse pego em alguma armadilha. Eles mesmos caíram nessas armadilhas. Mas é interessante nós notarmos que Davi não deixa de mostrar que a alma dele estava abatida. Meus irmãos, não é pecado ter a sua alma abatida em momentos de dificuldade. Não é problema nenhum, não diminui ninguém passar por problemas de dificuldade e sentir o peso dessa dificuldade.
e se abater por causa dessa dificuldade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava com a sua alma abatida. E quantas vezes nós não estamos com a nossa alma abatida neste mundo? Quando nós recebemos notícias desesperadoras, quando nós recebemos notícias tristes, como a que nós passamos este domingo, quando nós passamos por problemas financeiros, por problemas na família, por mais diversos problemas que existem neste mundo, a nossa alma fica abatida. Mas a nossa resposta deve ser a resposta de Davi. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Mesmo no momento de problemas, mesmo no momento de abatimento da alma dele, e nós sabemos, quando nós estamos abatidos, nós muitas vezes não queremos fazer nada. Nós não queremos muitas vezes nem levantar da nossa cama. Mas Davi, neste momento, ele encontrava forças para louvar, cantar louvores, entoar louvores a Deus. Por quê? Porque o coração dele estava firme em Deus. Quando eu estou dando aula para os adolescentes, ou estou trazendo estudo para elas, principalmente nas aulas, eu busco sempre levar como estudar a Bíblia, como nós fazemos para estudar a Bíblia. Um dos pontos principais se alguma palavra está aparecendo muitas vezes em um pequeno grupo de versículos, isso significa que aquele é o assunto principal, aquele é o tema principal que o autor quer passar. E no versículo 7, Davi quer demonstrar que a alma dele está firme, que o coração dele está firme. Porque ele coloca a mesma coisa duas vezes no mesmo versículo. Firme está o meu coração está firme. Então a resposta de Davi ao sofrimento novamente é muito interessante. Ele demonstra a firmeza do seu coração e a fé dele em Deus. Ele sabe que somente em Deus ele pode colocar o seu coração e descansar. Por isso ele mantinha seu coração firme, cantava e entoava louvores a Deus. Então, em resposta ao sofrimento, nós devemos firmar o nosso coração em Deus. Nós devemos exaltar a Deus acima dos céus, em toda a terra, refletir a glória dEle. Por quê? Porque nós descansamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para sermos moldados à imagem de Cristo. Então, os sofrimentos que nós passamos aqui, as tribulações que produzem perseverança, que produzem experiência em nós, como nós vemos no Novo Testamento, elas servem para nos moldar, nos transformar mais e mais à imagem de Deus. E por fim, do versículo 8 ao 11, nós temos então o resultado do sofrimento. E que resultado estranho nós podemos pensar. Porque Davi diz: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. O resultado do sofrimento é a alma que estava abatida, agora está desperta, foi despertada para acordar o amanhecer. E olhando para isso, nós podemos muitas vezes pensar que Davi, como nós, algumas vezes acordava durante a madrugada e não conseguia voltar a dormir. Mas ele dá um sentido para isso. Ele então não acorda por preocupação, ele acorda porque ele quer acordar a alva, ele quer cantar a Deus, ele quer adorar a Deus, ele quer despertar a criação, para a criação adorar a Deus, para a criação render graças a Deus, para todos cantarem louvores. Isso demonstra um brado de triunfo de Davi, mostrando que ele passou pelo sofrimento e saiu vitorioso, porque ele confiou, descansou e firmou seu coração em Deus. Muitas vezes, a esperança
falhou, como nós cantamos no hino. Mas de todos os sofrimentos, se nós, em todos os sofrimentos, nos moldamos à imagem de Cristo, saímos do sofrimento mais parecidos com Cristo, então nós saímos vitoriosos de todos os sofrimentos. Se nós saímos do sofrimento mais parecidos com Cristo, nós saímos vitoriosos de todos os sofrimentos. E o resultado, então, do sofrimento do salmista foi ele render graças a Deus, foi ele cantar louvores a Deus. Por quê? Porque ele foi liberto, porque ele conseguiu o livramento. Mas e quando nós não conseguimos o livramento? Nós agradecemos a Deus e rendemos louvores a Deus, porque esta é a vontade dele. Cristo, antes de sua morte, ele pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E muitas vezes o cálice não vai passar de nós, mas nós agradecemos a Deus, nós cantamos louvores a Deus. E como o salmista, que nós possamos então falar para os povos, falar para as nações o que Deus havia feito por ele. E no versículo 10 ele demonstra qual é o motivo do louvor dele: pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Onde nós vimos misericórdia e fidelidade nesse salmo? Lá no começo. Quando ele pede pelo livramento de Deus, ele entende que é Deus quem envia a misericórdia, o livramento, o auxílio, a fidelidade. Então o motivo do louvor, do agradecimento de Davi, é a misericórdia e a fidelidade de Deus, que são infinitas e abundantes. A misericórdia, ela se eleva até aos céus, ela é infinita. A fidelidade até as nuvens, ela é infinita, ela não se acaba. É por causa da misericórdia e da fidelidade de Deus que nós podemos descansar no governo e soberania dele sobre todas as coisas, ainda mais sobre a nossa salvação, que é fruto direto da misericórdia e da fidelidade infinitas de Deus. Então Davi, ele finaliza como ele enfrentou esse sofrimento, dizendo: "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Assim como no versículo 5, o salmista busca exaltar e reconhecer a glória de Deus nos céus e na terra. Esse é o resultado do sofrimento. Nós nos aproximamos mais de Deus, reconhecemos o domínio dele sobre todas as coisas e buscamos refletir e imitar a Deus aqui na terra. Em Deus, nós temos a certeza do nosso refúgio e abrigo nos tempos bons e ruins, na alegria e na aflição, na tranquilidade e no sofrimento. Quando passamos por momentos difíceis, é nele que devemos buscar abrigo, porque temos a certeza da misericórdia e fidelidade do Deus que governa todas as coisas e que nos protege debaixo de suas asas. Nossa melhor resposta ao nosso sofrimento é exaltar a Deus e reconhecer sua soberania e governo sobre todas as coisas, firmando nosso coração e nossa fé em Deus. E ao superarmos o sofrimento e a aflição, nossa resposta é agradecer a Deus e testemunhar do que Ele fez por nós, reconhecendo que a misericórdia e a fidelidade de Deus são infinitas e derramadas sobre nós por Ele. E nós então aplicamos esse texto à nossa vida, porque Deus é o seu refúgio. Ele é quem nos livrou da morte eterna por sua misericórdia, enviando a Cristo para morrer em nosso lugar, derramando sobre nós seu auxílio e fidelidade. E essa é a base do nosso descanso em Deus. Onde você
tem buscado a solução quando enfrenta problemas e sofrimentos. A soberania de Deus é o remédio para todo e qualquer sofrimento que temos. É descansando nele que somos tratados, curados e revigorados. Que possamos contar e testemunhar a todos aquilo que Deus fez e faz por nós, com o entusiasmo do salmista de querer acordar a alva. Temos diversos motivos para confiar, para contar o que Deus nos faz para outras pessoas. Comece mostrando como Deus, por meio de Cristo Jesus, te salvou. Oremos. Pai, nós sabemos que muitas vezes nos momentos de dificuldade, de sofrimento que nós temos, nós confiamos em quem nós somos, naquilo que podemos fazer. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados por causa de toda a situação. Que assim como Davi, nós possamos firmar o nosso coração em Ti nos dias mais difíceis da nossa vida. Que nós possamos buscar em Ti o amparo, o refúgio, o abrigo, ó Pai. Para que nós possamos descansar em Ti, que governa todas as coisas. Que nós possamos nos lembrar da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, do Seu amor demonstrado ao enviar Cristo para morrer por nós. E que possamos, ó Pai, assim como Davi, querer contar a todas as nações, querer louvar a Ti para todos verem o que o Senhor fez por nós. E principalmente, te agradecemos pelo livramento do nosso maior sofrimento, que seria a morte eterna, a eternidade toda afastados de Ti, da qual o Senhor nos livrou por meio da morte de Cristo. É em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos e te pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja e cuide de cada um de nós durante essa semana. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.